A justiça brasileira é a mais cara do mundo. Todos os anos nós gastamos mais de 60 bilhões de reais com o nosso judiciário. Isso representa 1,3% do PIB, o que, para você ter uma ideia, é 10 vezes o que os nossos vizinhos argentinos gastam. Somando os gastos com o Ministério Público, são cerca de 110 bilhões de reais, o que é praticamente a mesma coisa que a gente gasta com toda a nossa educação. E em troca, a gente recebe um dos judiciários mais lentos do mundo, segundo o Banco Mundial. Em média, um processo só para sair da primeira instância demora mais de 5 anos. Os salários são absurdos. Os mais de 16 mil juízes recebem em média um salário de 46 mil reais. Um membro iniciante no Ministério Público tem uma renda 14 vezes maior do que a renda média de um trabalhador brasileiro. Para você ter uma média, para a gente fazer uma comparação, na mais alta corte da União Europeia, os juízes costumam receber 4 vezes a renda dos habitantes locais. Ou seja, a distorção no Brasil não tem comparação. Os juízes e promotores brasileiros são mais caros e menos eficientes do que aqueles de países desenvolvidos. As instituições que deveriam representar a justiça, na prática, representam o atraso, os privilégios e a desigualdade social financiada com dinheiro público. Os privilégios do judiciário são uma espécie de corrupção institucionalizada. Os rombos causados por essas vantagens absurdas são tão grandes quanto aqueles causados pelos escândalos de corrupção que estampam as capas dos jornais todos os dias. E o pior de tudo é que, apesar de serem absolutamente imorais, eles não podem ser punidos porque não são considerados ilegais. E o que os juízes têm a dizer sobre todos esses privilégios? Bom, isso eu vou deixar para o José Renato Nalini, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aparentemente o juiz brasileiro ganha bem, mas ele tem 27% de desconto de imposto de renda, ele tem que pagar plano de saúde, ele tem que comprar terno e não dá para ir toda hora a Miami comprar terno, cada dia da semana ele tem que usar um terno diferente, uma camisa razoável, um sapato decente, ele tem que ter um carro. Num país com 14 milhões de desempregados e um aumento constante na miséria, na pobreza e na desigualdade social, parece que a prioridade são os juízes, que não podem ficar sem um terno comprado em Miami, sem uma boa camisa, sem um bom sapato e sem um carro de luxo. Parece piada, mas é um ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo falando. E até para fazer com que o juiz fique um pouco mais animado, não tenha tanta depressão, tanta síndrome de pânico, tanto AVC e etc. Então, a população precisa entender isso. Pois é, enquanto esses privilégios continuam existindo, quem vive em depressão é o trabalhador brasileiro, que acorda todas as manhãs para pagar essa conta. Até quando o Judiciário e o Ministério Público vão fazer parte de uma casta superior e viver num mundo de fantasia financiado pelo dinheiro do pagador de impostos?